Essa aqui é a Xara Brake Exclusive. Vai ser o assunto do vídeo desse mês. Aqui trazendo um pouco das linhas para vocês, porque esse carro aqui eu acho que eu não preciso falar muita coisa, que é mais para vocês observarem. Eu quero começar falando justamente do design desse carro, porque uma das coisas que sempre me agradou especificamente nesse modelo aqui foram justamente o rack, que ele é baixinho. Mas você pergunta como que vem? Na verdade tinha um opcional, eu vou ver se eu deixo aqui junto no vídeo, que você encaixava aqui, o rack encaixava, ele é um rack transversal, como a maioria deles, você fechava aqui e o rack ficava preso. E isso dava essa linha baixa do carro, que você for ver, apesar da idade do carro, o carro é muito baixo. Esse carro fica abaixo da linha do meu peito, basicamente. Eu tenho 1,78 m, então esse carro ele fica batendo basicamente na altura do meu peito. Então é um carro que, ao contrário da maioria dos carros hoje em dia que estão crescendo de tamanho, esse aqui é um carro ainda bem baixo e incrivelmente pequeno. Apesar da versão, essa aqui conta com rodas 14, pneu 18565, aro 14, então um aro ainda bem pequeno. Nessa versão, apesar que na maioria das outras que eu pesquisei é um pouco diferente, porque essa aqui são foco duplo, mas a grande maioria dos que eu vi continua sendo foco duplo, então aqui fica o farol alto, e esse aqui é o farol baixo, que tem ajuste elétrico, que você regula lá dentro. Também, farol de neblina. A única coisa que diferencia basicamente esse carro das outras versões por fora é justamente os emblemas, que a Exclusive ela vinha escrito, e as GLX vinha escrito 1.8, 16 válvulas, 2.0, esse carro tinha basicamente 4 versões. Ambas Exclusive e GLX. Tinha a Exclusive 1.8, 16 válvulas e 2.0, assim como o GLX também tinha 1.8 e também 2.0. As diferenças ficavam basicamente mais por dentro, que tinha certas coisas que eram opcionais. Esse carro tinha 3 opcionais, vamos bem dizer. O teto solar, o comando de som no volante e um acabamento de madeira que ficava nesses difusores, nessa parte central e também no outro difusor. Eu vou deixar no vídeo para exemplificar para vocês como que é. A GLX perdia algumas dessas coisas. O banco tinha uma padronagem um pouquinho diferente. Essa versão, por ser a mais top, ela também conta com retrovisores aquecidos. E também tem essa outra parte aqui, que é uma parte côncava, para justamente dar mais visibilidade. Isso coisa que não tinha na GLX. Um outro fato curioso desse carro é que algumas, mesmo nessas versões que é a N6, que é a dessa frente que eu mostrei para vocês, que é uma frente um pouquinho mais baixa, ela também podia vir com airbag lateral, só que o fato curioso é que as brake, quando tem teto solar, isso consta no manual, que quando tem teto solar não pode ter airbag lateral. Porém, você vai encontrar alguns coupé, o pessoal chama de coupé, mas na verdade é um hatch, 2 portas, 2 e 4 portas, que você vai encontrar que ele tem airbag lateral e tem teto solar. Essa é uma particularidade só da brake, que quando tem teto solar não tem airbag lateral. E quando tem os dois, não tem, e vice-versa. Então, na parte externa, temos aqui repetidor de seta lateral, lanternas fumê de fábrica. Essa aqui é um exemplar que eu não vou poder mostrar aqui, mas essa aqui o curioso é que ela já vem com a placa padrão mini, tá vendo? Essa aqui é um padrão, um tampa-placa que eu tenho aqui. Mas se você for ver, ó, a placa é menor. Então esse aqui já veio de fábrica, não de fábrica, né? Quem pediu na época já veio com uma placa menor. E esse carro tem lacre de chumbo na frente e atrás, ou seja, é um carro que é virtualmente segundo dono. O dono atual acabou de comprar, vai mexer algumas coisas, tanto que eu não vou conseguir dirigir esse carro porque ele está com problema no motor, só veio aqui para receber alguns tratamentos estéticos só. Esse carro tem sensor de chuva também, que eu vou mostrar ali na frente. E no Pro porta-mala, reparem, é carpete, então é forrado essa parte traseira. Assim como aqui atrás tem uma parte retrátil. Aqui fica um jogo de ferramentas com iluminação. O carpete traseiro, olhem a grossura disso aqui. Aqui não vai dar para mostrar, obviamente, por conta do peso, mas isso aqui é borracha. Aqui tá preso aqui do lado, mas eu não vou conseguir mostrar. Mas isso aqui é um carpete extremamente pesado, porque justamente ele é todo de borracha, coisa que você não se vê mais hoje em dia.
Aqui vai ter, é só um porta-treco, vamos bem dizer, não tem nada. Tem uma redinha ali, que aquilo ali, até onde eu sei, é umas redinhas paralelas, não é original do carro. Na parte externa também temos aqui os sensores de chuva. Esse carro não conta com sensor crepuscular e nem retrovisor fotocrômico. Infelizmente, nenhuma das versões que trouxeram para cá teve. Mas conta com sensor de chuva, que é justamente esse aqui, que conforme ele pinga, os limpadores eles variam de velocidade também. Então, ou seja, se você deixa ligado na chave o sensor de chuva e tá uma chuva fraca, os limpadores eles vão uma velocidade mais fraca. Se começa a pingar muito mais forte, os limpadores também variam de velocidade automaticamente de acordo com a intensidade que ele detecta. O teto solar é um teto solar comum, vamos dizer assim, que ele bascula, que seria o topete, então ele vai ficar um pouquinho levantado aqui assim, e também ele abre para dentro da lata. Eu falo abrir para dentro que é redundante, mas tem tetos solares que eles abrem para fora também. Então, esse aqui ele abre para dentro. Indo para dentro, temos aqui porta-treco nas duas portas. Aquela outra ali também é um porta-treco. Belíssimos bancos de veludo com ajuste lombar e ajuste de altura. Aqui temos os comandos do vidro elétrico. Como eu falei, eles são aquecidos, que você liga pelo desembaçador. Na verdade, isso aqui é buzina, mas o desembaçador fica do outro lado. Aqui temos os ajustes elétricos do farol. Esse aqui é o dimmer do painel para você controlar a luminosidade deste painel. Esse aqui é uma trava para impedir dos vidros traseiros descerem, caso você ande com criança. Então você desativa ou ativa aqui. Como eu acabei mostrando meio que sem querer também, aqui temos a buzina, aqui não tem, então é aqui mesmo. Temos também os ajustes do farol, que fica nessa alavanca. Então, farol baixo, farol lanterna e farol baixo na verdade, farol de neblina e lanterna de neblina. Eu fiquei de mostrar para vocês também a lanterna de neblina, ó. A lanterna de neblina fica embutida na própria lanterna. Quando você acende ela no farol, fica acesa permanente essa parte de baixo. Essa aqui seria a lanterna, como dá para ver, um pouco diferente da lanterna de neblina, que fica acesa permanente. E essa parte de cima aqui é freio. No volante aqui temos os comandos para avançar. Isso aqui era mais rádio, né? Porque como era toca-fita, também você conseguia avançar a faixa. Aqui temos o ajuste de modo, que é para você mudar para rádio AM, FM ou toca-fita, para mutar. Comando de memória, que é muito provavelmente para mudar as rádios que você deixa gravado nesses botões. E ajuste de volume. O curioso desse carro é que ele tem ajuste de altura e também de profundidade. Eu não vou conseguir mostrar porque eu tô com uma mão só, mas ele também ajusta em profundidade também. Na parte do console central temos aqui ar automático, então você deixando aqui no zero, ele fica desligado. Mexendo aqui você ajusta a velocidade e se você descer um pouco mais aqui, deixa no automático. Que ele tem um sensor embaixo do retrovisor e um outro sensor, possivelmente deve ser justamente esse aqui, que normalmente os carros dessa época costumam ficar aqui. Então você deixando aqui no automático, ele varia de acordo com o que o ar acha melhor. Então, aqui liga e desliga o ar, recircular, comando de temperatura. E esse aqui são os comandos para você ajeitar para baixo, para cima, desembaçar e tudo mais. Falando do rádio, é um rádio simples, é um rádio toca-fitas. Algumas coisas já estão até um pouco gastas. Aqui seria para avançar ou retroceder música. Aqui alguns outros comandos de programação e até equalização, som, volume no caso. Esse aqui eu ajusto para você conseguir achar a rádio. O curioso desse carro é que os comandos do vidro fica dois aqui e dois aqui embaixo. E temos também aqui atrás também, que são os dos passageiros traseiros. Esse aqui é automático, você dá um toque, o vidro do motorista ele desce de uma vez. Os outros não, os outros é um comando comum. Essa é a chave do carro, a chave original dele é uma chave canivete. É que ela já está um pouco com a mola gasta, mas fechada ela fica assim. E essa é a chave, o carro 99 já com chave canivete. Então esse aqui é o rádio
como se fosse um computador de bordo, vamos dizer assim. Marca a temperatura externa e a hora. Aqui é para você mudar ali para a data, ou ele volta para a hora, e aqui é para ajustar os dois botões para ajustar. Aqui temos a saída de ar central. Temos aqui o comando do teto solar, que ele bascula ou entra também, como eu comentei. Aqui temos as luzes de leitura, você coloca para cá, ele acende de um lado, você coloca no meio, desliga, e para o outro lado, liga o outro lado. Também tem temporizador, então aqui com as portas estão abertas, fica ligado, colocando no meio aqui ele desliga, e esse aqui é ligado permanente. Falando do painel, esse aqui é o painel, então temos aqui o marcador de temperatura, velocímetro, tem aqui um computador de bordo também, que você pode trocar também. Você troca algumas funções dele, que são as funções de trip, basicamente, ele não tem nada muito diferente ali no painel. Então aqui seria só para, acho que tá mudando, tá vendo, trip A e trip B. Então segurando você reseta, e o outro também segurando você também reseta. Desse lado temos o contagiro e aqui o marcador de combustível. Nas versões Exclusive e GLX, isso aqui é um marcador de nível de óleo. Em algumas, nas versões VTS, isso aqui se transforma no marcador de temperatura de óleo do câmbio. Mas, como eu falei, como essa é uma versão Exclusive, isso aqui ele marca o nível de óleo do motor. Então, deixa eu desligar aqui para vocês. Quando você liga a chave, ele faz a leitura para mostrar que tem óleo. E depois de um tempo ele volta para a posição dele. É uma forma bem útil e legal de você não precisar ficar vendo vareta. Mas seria legal se ela viesse com o marcador de temperatura de óleo do câmbio igual os outros carros têm. Acendedor de cigarro, um porta-moeda. Aqui no meio do console também temos outro porta-moeda, freio de mão, os comandos do vidro traseiro. Do lado do passageiro não temos nada de muito diferente. Esse aqui também é um porta-treco, igual o que eu mostrei que tem do lado do motorista. Aqui temos uma chave para você desligar o airbag do lado do passageiro, caso você precise levar cadeirinha ou alguma coisa assim. No porta-luva temos iluminação e ele também tem carpete. Essa parte aqui é carpetada. Parte das paredes não. Já é mais comum, já é realmente plástico. Mas essa parte aqui é um carpete. Temos aqui como se fosse um porta-cartão, um porta-caneta e dois porta-copos. Aqui fica o airbag do passageiro. Uma coisa curiosa desse carro aqui, nessa parte aqui temos uma outra tomada 12 volts, que é a mesma basicamente do acendedor de cigarro. Temos mais uma tomada aqui do lado para você ligar, seja lá o que for. Nessa época não era muito comum as pessoas usarem celular, mas se você precisasse por algum motivo, essa parte aqui está desmontada, que foi para trocar o filtro de ar-condicionado, que por sinal esse que está aqui, que vai trocar, por isso que está um pouco solto. Uma coisa que talvez eu não vai conseguir passar, mas esse carpete é fantástico, é um carpete grosso. Você vê que é um carpete de extrema qualidade para um carro que, assim, o Xara é o carro basicamente de entrada da Citroën da época. Abaixo dele vinha basicamente só o saxo, que é um hatchzinho bem pequenininho, do tamanho era um 106 com rebadge basicamente. Então o Xara seria o de entrada, porque acima dele vinha o Xantia e basicamente acabou a linhagem da Citroën dessa época. Mas você nota a qualidade desses carros justamente nesses pequenos detalhes. Esse carpete aqui não dá para passar, mas só que é fantástico. É um carpete realmente grosso, assim como os bancos. É um veludo, tem uma saudade imensa de banco de veludo. Para mim isso aqui passa uma sensação de refino muito maior do que um banco de couro ou um banco de pano. Incrivelmente, não é um carro exatamente que você diga que ele não é espaçoso. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Essa parte, na parte traseira não tem nada de muito diferente dos outros carros. Isso aqui é soft touch, esqueci de comentar também. Todas as portas, essa parte de cima, é como se fosse um corvim, então ele não é plástico duro. É um soft touch mesmo que chama. Toda essa parte aqui é de veludo. Essa parte aqui já é um plástico, mas só que é um plástico que você nota que ele, ó,
É um plástico de extrema qualidade, dá quase para chamar que isso aqui seria uma espuma, tá mais para uma espuma na verdade. A parte aqui continua sendo um couro. A única parte que você vê que é plástico são os acabamentos do alto-falante. O resto, essas coisas que você nota que falta até em carro de segmento acima hoje em dia. O que está regulado para mim seria o banco do motorista, mas aqui dá para mostrar um pouco para vocês que olha o espaço que está sobrando das minhas pernas para o banco do passageiro. É um carro que por fora ele parece pequeno, mas por dentro é incrivelmente confortável e tem bastante espaço. Lógico, não, ele continua sendo, apesar dele ser médio, ele é quase que do tamanho de alguns compactos de hoje em dia. Mas ainda assim é um carro muito espaçoso e muito confortável. Esse banco traseiro é bem macio. Ele não é uma espuma dura, uma espuma grossa, mas é uma espuma extremamente macia, extremamente de boa qualidade. Olha o tamanho dos bancos, dos apoios, porque esse aqui dá para dizer quase que seria um banco semiconcha, por conta desses ressaltos que tem na lateral. Aqui atrás tem mais uma luz espia, que também é igual à dianteira que eu mostrei, que ela ou fica acesa permanentemente, ou desligada, ou ela acende de acordo com o temporizador. Esse carro tem também esses encaixes aqui do lado, que seria para você colocar rede, tanto que ele tem aqui, ali atrás, deste outro lado, e aqui atrás, que é justamente para isso. Essa aqui seria a parte que você abre aqui. Se você tiver alguma rede, você quiser transformar ela num carro de carga, você coloca aqui o encaixe, deixa, só que ela tem que ser uma grade rígida, né, basicamente. Você encaixa aqui, encaixa do outro lado, isso aqui, e toda vira uma área de carga. Aquela parte traseira serve justamente para isso também, para você eliminar uma parte do porta-mala. Mas se você precisar de ainda mais, tem isso aqui para você transformar em toda essa parte útil e traseira. E aqui é muito fácil de rebater os bancos, que é só você puxar essa parte aqui para frente. Então essa parte do banco ela vai ficar em pé. O banco rebate e fica um assoalho liso. Não precisa ficar desmontando nada. É só puxar essa lingueta, o banco vai para frente, esse banco rebate, fica tudo liso e você usa com o jeito de carga que você precisar. Aqui atrás temos como se fosse um cinzeiro, mas na verdade hoje em dia é meio que um porta-treco. Todas as portas tem esse aplique escrito Citroën. Também é mais uma coisa para trazer essa sensação de refinamento, de um carro um pouco mais de luxo, entre muitas aspas. Outra coisa curiosa do tanque, que se você reparar, ele abre para cima. Você fechando, ele fica rente à carroceria, obviamente, mas aqui assim, se você puxar, ele fica inclinado para cima. Uma coisa bem legal desse carro. Agora eu vou falar um pouco de mecânica de suspensão desse carro. Deixei para o final. Começando aqui pelo capô. Amortecedores. Já não era exatamente algo incomum nesse segmento, porque se eu me lembro bem o Vectra tinha e algumas versões do Golf e do Bora tinha, então era meio que de certa forma comum nessa época os carros trazerem esse tipo de coisa, mas ficou um pouco mais difícil de ver com o passar dos anos. Notem que a primeira coisa que se vocês forem perceber é o quanto o motor ele é inclinado. O cabeçote, na verdade, ele começa aqui e termina ali. Então, se você for ver, não parece tanto, mas na verdade ele tem uma inclinação que é quase de 30 graus, segundo os manuais que eu li. Esse aqui é a versão 1.8, 16 válvulas, então é comando duplo. Não tem variação em nenhum dos dois, não tem bobina individual, não tem coletor variável, não tem TBI eletrônico, é um motor extremamente arcaico, porque na verdade esse projeto ele vem dos anos 80, esse aqui foi um dos últimos carros que começou, que na verdade terminou de vir com esses motores, porque esse aqui é o último ano dessa frente, que é a N6, que eu comentei. Quando virou N7, que é a do farol mais amendoado, já começou a vir, mudou o carro d'água para o vinho, vamos dizer assim, porque esse carro aqui ele ainda é o último, eu posso dizer que na verdade, acredito ser o último Citroën que não vem com BSI nem BSM. É uma central extremamente arcaica. Então aqui fica o módulo de injeção e aqui fica a caixa de relés. Ele tem uma outra caixa de relés, na verdade pelo carro, mas assim, é uma mecânica extremamente simples porque ele não tem aquela complexidade que os carros mais novos da Citroën começou a ter.
que se uma BSI dá problema ou uma BSI M dá problema, quem conhece Citroën sabe a dor de cabeça que é para arrumar. Mas esse carro, ele felizmente não tem. Essa frente foi uma das últimas que começaram a não... que ainda é um carro razoavelmente simples de você mexer em parte elétrica. Esse aqui, felizmente, é um carro que dá para ver que não tem nada mexido. Então isso aí não é exatamente o problema. Como eu sempre falo, carro francês, quando você for ver veja carro francês que não esteja mexido em elétrica. Carro de elétrica de carro francês você só mexe se você tem 300% de certeza do que você está fazendo. Então esse aqui é um carro que está preservado nessa parte, felizmente. Essa aqui é a versão que conta com ABS também, além do airbag duplo que eu comentei. Esse motor, a embreagem é um volante monomassa, não é acionamento hidráulico, é acionamento por cabo, bem como o acelerador também, ainda é cabo. Injeção indireta, que aqui ficam os bicos, reguladores. Esse carro conta com direção hidráulica ainda, não era comum ainda nessa época os carros saíam com eletrohidráulica. Tem ar-condicionado também, reservatório de direção. Isso aqui é um botão para caso você precise talvez desligar o motor na emergência. Isso aqui você aperta e ele desliga. É basicamente um botão de pânico para você conseguir desligar o motor por algum motivo que você precisar. Um fato curioso desse carro é que a mangueira, se você reparar bem, aqui seria a mangueira de saída, que ela sai daqui desse alojamento, então ela vem, dá até para você ver ela está escondida aqui embaixo. Mas a mangueira de entrada para o motor, o que que ela faz? Ela sai de lá de baixo, ela passa por baixo da longarina, vai por dentro do carro e ela sai aqui atrás. Então, ou seja, você não vai conseguir ver a mangueira de entrada para o motor porque ela fica embaixo dessa região. E o problema dessa aqui é que essas mangueiras, duas partes, aquela dali de baixo e aquela ali, aquelas mangueiras de engate rápido. Que ela vinha com ela não é uma mangueira que ela é solta, você tem que encaixar no lugar e você coloca uma presilha que ela trava no lugar. É uma peça razoavelmente cara, mas só que dá para você corrigir, dá para você arrumar isso aí com uma fabricação de um outro engate que é um pouquinho mais simples de resolver. Um motor que ainda você vê que ele é muito bonito visualmente, justamente por causa desse coletorzão e da inclinação do motor dele. Na verdade, essa questão do motor tem até uma questão de design que muitos carros dessa época, não só questão de balanceamento também, mas tem muita questão de design também, porque se você reparar, o motor ele é basicamente rente com a torre do amortecedor, ou seja, o motor, se ele ficasse exatamente reto, a frente do carro tinha que ser maior. Isso provavelmente comprometeria o design desses carros, que ainda era muito comum nos anos 90, esses carros com a frente ainda baixinha e longa, e para não comprometer design, os engenheiros dessa época, muitos BMWs, até alguns pouquíssimos Audi também dessa época também são assim, que o motor ele é tombado para justamente os designers conseguir fazer uma frente baixa e deixar o motor até mais próximo do centro do carro para ajudar até em distribuição de peso incrivelmente. Então, parte mecânica, daqui eu acredito que não tenha mais nada a acrescentar, queria deixar aqui mostrando para vocês que é uma mecânica arcaica, não tem absolutamente nada de especial aqui. Não tem quase nada, na verdade, assim, como eu falei, um motor dos anos 80 que foi levemente modernizado ao longo dos anos. Questão de motor seria isso. Freios de suspensão. Esses Sara, até onde eu vi, inclusive os hatch e tanto duas portas quanto quatro portas, eles vinham com freio a disco na frente e na traseira. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas tinha freio a disco na frente e atrás. Suspensão traseira desse carro tem uma particularidade que é o seguinte: é um eixo que ele é basicamente autodirecional, porque ele tem umas buchas que ficam no agregado. É uma bucha que fica mais ou menos nessa região, ele fica preso na carcaça do carro, que de acordo com a velocidade que você se encontra, que você está dirigindo, essa bucha ela tem uma deformação que esse eixo aqui, ao invés de ele continuar reto, ele deforma um pouco a roda, como se fosse um sistema de esterçamento traseiro passivo. Ativo seria se tivesse uma caixa de direção, que é muito comum em Porsche, Ferrari, algumas BMW também, mas o desse carro é algo passivo, porque de acordo com a carga, a velocidade que você está,
a roda ela pode ter uma inclinação para dentro ou para trás de acordo com o lado que você está esterçando. E esse eixo, ele é muito comum por ser problemático, porque tem o eixo, ele tem a barra estabilizadora junto e ele tem um braço oscilante na ponta que é com rolamento. Então, a grande maioria desses Peugeot e Citroën dessa época, você vai ver que a maioria deles, eles estão com a roda torta, é justamente por isso, porque são os rolamentos desse eixo que está começando a ceder, ele começa a fazer aquele barulho de carro velho, carro rangendo. Você começa a ouvir um barulho, um rangido, que é justamente por conta desse eixo. É uma peça razoavelmente cara de você arrumar. É possível arrumar, mas é razoavelmente caro. Pode separar coisa de pelo menos uns R$1.000 para R$1.500 para recondicionar esse eixo traseiro. Dinamicamente ele é maravilhoso por conta de toda essa integração que tem, porque é uma suspensão independente com barra estabilizadora traseira. Mas se torna um pouco difícil de você arrumar, principalmente ao longo dos anos, que é um carro que já tem essa idade. Esse aqui é um carro que vai precisar mexer nisso também, porque ele tem alguns vazamentos na ponta. Não está rangendo, mas só que tem alguns vazamentos ali na ponta. Então, tanto que esses carros são bem conhecidos. Essa aqui não, porque a Break é um carro bem familiar. É um carro mais suave, mais macio. Mas os VTS, que era a versão esportiva da época, são carros notoriamente conhecidos por ter uma dinâmica fantástica, justamente por conta desse eixo traseiro. Então essa foi a apresentação do carro para vocês. Acredito que eu não deixei passar nada. É um carro recheado de coisa, com muita, mas muita coisa. Infelizmente eu não vou conseguir levar ela para dirigir para vocês, infelizmente, porque como eu falei, ela tem algumas coisas de motor para fazer. Mas eu deixei ela funcionando ali um pouquinho para vocês conhecerem como que é, como funciona, como é a partida do carro. Mostrei para vocês todo o acabamento. Eu deixei mostrando assim que basicamente tudo aqui é couro, tecido, um material forte, de boa qualidade. Só tem plástico na tela aqui dos alto-falantes, que eu comentei, e nos puxadores. O painel, ele não é soft touch, infelizmente, ele é tudo plástico. Então aqui temos o interior, vamos bem dizer assim, de plástico, porém ele acaba compensando na qualidade do carpete, dos bancos e nesse acabamento das portas. Fora todo o restante, que como dá para ver, esse aqui é um carro que já está indo para 25 anos e olhem a preservação dessa. Então essa fica a apresentação da Xara. Não é um carro que você costuma ver com tanta frequência, por isso que eu peguei esse aqui para mostrar para vocês, que não é um carro que muita gente fala e talvez fale em tantos detalhes como eu comentei, especialmente o que ele tem, porque tem muitos canais que acabam não mostrando todas essas particularidades, todos esses botões e as coisas escondidas que o carro tem. Espero que gostem, espero que tenham gostado. Como sempre, se gostaram, deixa o joinha, comentem qualquer coisa se vocês acharem que eu falei qualquer coisa de errado. E muito obrigado pela sua curtida e por sua visualização. Até a próxima.